Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ai, eu não coloquei o título aí. Esqueci. Só comigo acontece isso. Mesmo vivendo para Deus, temos dias bons e maus. Eclesiastes 7,14. Esse X significa delete. Enfim, é que eu fui trocando o título e no fim coloquei X e ficou lá. Mas tá bom. Mesmo vivendo para Deus, temos dias bons e maus. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. É um versículo emblemático para alguns, mas quem confia em Deus é uma maravilha. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos ler em voz alta? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Muito bem. Todos nós sabemos que não é fácil entender e confiar na soberania divina, no governo de Deus. E isso é tão verdadeiro que em muitas reuniões de oração nós queremos mudar a rota da história que Deus escreveu para nós. Queremos determinar o que Deus tem que fazer, mesmo lendo que se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Parece que nós queremos que Ele sempre realize a nossa vontade. E nunca queremos, ou dificilmente queremos, conhecer qual é a vontade dEle. Então é difícil entender e confiar na soberania de Deus, porque às vezes nós nos encontramos em situações que não queremos. Nós nos encontramos em
um quadro, um cenário da vida desconfortável, que se fosse pela nossa escolha não estaríamos lá. Mas é possível, mesmo nessas circunstâncias, enxergarmos a grandeza, o esplendor, a glória de Deus. Como é gostoso quando na vida tudo está correndo bem. Como é bom quando nós temos força, quando nós temos vigor, vitalidade. Mas como é difícil quando você percebe que algumas mudanças ocorreram. Sua geladeira está vazia. A comida não está farta. O dinheiro no banco está no vermelho. Em casa, desarmonia. Emprego, desempregado. A saúde está no osso. Negócios não estão sendo feitos. Enfim, quando você tem geladeira cheia, comida farta, saúde boa, negócios sendo feitos, a conta bancária razoável, é muito comum ouvirmos as pessoas dizendo: Deus tem abençoado a minha vida. Mas quando você se encontra na fase que eu mencionei há pouco, as pessoas dizem assim: por que Deus não está abençoando a minha vida? Esse é um erro que nós cometemos. É uma expressão usual dentro da igreja que entristece a Deus. Você vê no texto que nós lemos, é Deus quem manda tanto o quê? O que é que está lá? É Deus que manda tanto o quê? A dificuldade, a felicidade e as dificuldades. Então, como é que nós podemos dizer que Deus só está nos abençoando quando nós temos prato cheio? E quando nós não temos o prato cheio, dizemos que Deus não está abençoando. É o diabo que está intervindo. Desde quando o diabo pode atuar na sua vida sem a permissão de Deus? Na verdade, você pode mais trazer danos à sua vida do que o próprio diabo. Eu não gosto muito dessas matérias, desses abusos que se fazem nessas questões de batalha espiritual. É um misticismo sem tamanho. Nós colocamos a culpa no diabo em tudo. O diabo está proibindo, o diabo está fechando a porta. Na verdade, não é bem assim. O mundo que nós vivemos está debaixo dele, mas nós não. Deus nos mandou fazer a obra dele e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós não estamos debaixo do poder de Satanás, nós estamos debaixo do poder de Deus ou do poder da nossa natureza humana, das nossas paixões. Enfim, Deus está sempre nos abençoando, nos bons e nos maus momentos, e espero que nós enxerguemos isto. Às vezes, na adversidade, como eu coloco aí para vocês, o sol deixa de ser uma luz para se tornar uma fornalha mortal na vida de alguns. Costuma se levantar pela manhã, ver a luz do dia, do sol, diz: ai, que dia lindo, mas naquele dia ele virou uma fornalha, porque as coisas não estão indo bem.
O trabalho vira um tédio, um enfado. A família, um peso insuportável. O marido levanta pela manhã, já olha torto para a esposa olha torto para o marido, o filho olha torto para o pai, e os pais para os filhos, e aquele clima de desarmonia insuportável. Quando se fala em tirar férias com a família, então, já começa o homem a pensar em gastos, vai ter muita briga. Imagine, o casal é salvo pelo trabalho, porque ficam distantes. Mas quando estão de férias juntos, eles começam a imaginar, vamos brigar todo dia. E as crianças vão assistir isso. A comida sobre a mesa em dias maus não seduz o apetite. Olha e diz, de novo isso. Chupar pé de frango. Lá no sítio tinha briga para ele. O pescoço e o pé. E eu gostava de comer o coranchim. O coranchim é a parte última do frango. É onde fica a última pena. Então, é bom. Então, enfim, nesses momentos, sabe o que nós fazemos? Começamos a questionar. Onde estão os nossos amigos? Onde está Deus? Deus não é amor? Se Ele é amor, por que Ele não age a meu favor? Por que Ele não faz alguma coisa por mim? Por que Deus deixou de me abençoar? Por que eu estou passando por essa escassez? Por que eu estou com falta de emprego? Por que essa confusão em casa? Será que Deus não está assistindo, não está vendo o que eu estou passando? São essas questões que eu escuto o tempo todo. Por parte de pessoas que pouco leem a palavra de Deus e a compreendem. Volto e insisto em dizer, você não deve falar mais que Deus não está abençoando quando você não tem tudo o que quer. Não caia nessas pregações falsas que são ensinadas por aí. Em televisão, em rádio, ou em qualquer outro tipo de mídia. Deus me abençoou, abriu as portas, não sei o quê. E quando Deus fecha, não significa que Ele abençoou. Quem está no controle de nossas vidas é Deus. Então, a primeira pergunta que faço, você está disposto a considerar os pensamentos de Deus? Então, por que eu faço essa pergunta? Porque eu quero ler novamente esse texto com vocês, de Eclesiastes 7,14, com algumas explicações, como costumo fazer. Então vamos lá. Quando as coisas correrem bem, qual é a proposta de Deus? Fique contente. O que significa isso? Desfrute-as. Desfrute-as o quê? Das coisas que correm bem. Desfrute-as com um espírito correto, apropriado, conveniente, com uma boa compreensão. Isto é, tenha bom senso, tenha juízo. Você sabe que quando as coisas estão correndo bem, é muito fácil perder o juízo. É muito fácil descambar. É muito fácil relaxar. É muito fácil esquecer-se do que
passamos e não damos valor ao momento que estamos vivendo. Então ele continua: quando as dificuldades chegarem, qual é a proposta divina? Lembre disto. O verbo lembrar aqui significa o quê? Considerar, raciocinar, refletir, meditar, pensar. Então, lembre disto, considere, raciocine, reflita, medite, pense. Então, o nosso texto, ele está pedindo que nós consideremos alguma coisa de Deus, alguma coisa que Deus tem para nos ensinar. Então, ele está dizendo o quê? O que eu preciso raciocinar? O que eu preciso refletir, meditar, pensar, considerar, lembrar, caso eu já tenha aprendido? Porque só lembra quem aprendeu. Quem não aprendeu não lembra, porque não sabe. Então, se eu não sei o que eu preciso aprender para lembrar, raciocinar, refletir, meditar, pensar, é Deus quem manda. Quando ele fala é Deus quem manda, é a mesma coisa de estar se dizendo é Deus quem produz, é Deus quem prepara, é Deus quem faz tanto a felicidade como as dificuldades. E não adianta a gente fugir da linguagem original, porque é isso que está lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós acabamos de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Ela é a inspiração divina, e o homem de Deus está escrevendo, é Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus quem prepara, é Deus que produz. Tanto a felicidade como as dificuldades. Então, nem toda dificuldade que passamos vem do diabo. Muitas delas vêm como uma produção de Deus, por alguma razão. E tem mais. Então o homem de Deus diz, e a gente nunca sabe, isto é, nunca descobre, nunca detecta, nunca adivinha o que vai acontecer amanhã. Hoje você está bem, amanhã você pode ter um problema no coração. Só está balançando a cabeça por quê, dona Edi? Então, hoje nós estamos muito bem, mas amanhã poderemos ter que nem a gente falava antigamente, lembra? No modo usual da rua, um piripaque. Isso é antigo, hein? Um mal súbito. Um problema qualquer. E de repente isto lhe pega de surpresa. Mas pega de surpresa a Deus? Não, porque Ele é onisciente. Nada surpreende Deus. Surpreende a mim. Porque eu nunca estou preparado para o dia mau. Porque eu acredito que ele nunca chegará. E ainda, pela razão de eu crer em Deus. Porque ao longo dos anos nós vamos aprendendo que, crendo em Deus, a vida fica maravilhosa. De fato ela é maravilhosa porque você entende o sentido dela.
mas ela não fica maravilhosa por se tornar um mar de rosas. Isso não. Então, o que é que nós podemos aprender neste verso da Bíblia? Primeiro, sobre a própria vida. Nela, nós experimentamos dias bons e maus. Não é isso que o verso diz? Isso é uma verdade. Eles existem. Não adianta questionar. Um dia está bom, um dia está mal, e no mesmo dia nós temos as duas estações. Sobre Deus, Ele é quem faz os dias bons e os maus acontecerem. Isso é outra verdade. Deus é quem produz, Deus é quem faz. Então você diz assim, mas Walter, e o diabo? Em nossas vidas, volto a dizer, o diabo só pode agir com a permissão de Deus. E se ele age pela permissão de Deus, porque nós não somos mais propriedades do mundo nem do inferno. Nós pertencemos a Deus e somos propriedades dele, ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. Então o diabo não tem autoridade para nos manipular, a menos que nós queiramos e deixemos. O mundo jaz no maligno. Jesus disse aos religiosos da sua época, vocês têm por pai o diabo, porque vocês gostam de satisfazê-lo, vocês vivem para o prazer dele. Se o diabo prepara alguma coisa, Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em tempos de angústia ou tribulação. Mas se Ele permite que nós soframos algum tipo de ação maligna, é pela vontade soberana dEle, permissão dEle. E não adianta você expulsar, procurar oração para repreender, não vai resolver nada. Você vai ter que aprender a enfrentar aquilo. Não tem como. Imagine José, vendido pelos seus irmãos a uma caravana que ia para o Egito, deixando cair bilhetes, orem por mim, pedidos de oração. Não ia resolver nada, porque era plano de Deus. Deus queria que ele sofresse tudo aquilo, se tornasse o governador do Egito e salvasse o povo de Deus em um período de seca extrema, de escassez extrema. Além do mais, no Egito ele passou ainda injustamente pela cadeia. Ele viu de perto a corrupção política do Egito, ele viu a competição, ele viu tudo que não deveria fazer quando assumisse o governo. Ele viu que tipo de gente ele deveria ser. Se ele não passasse por isso, ele talvez não seria uma pessoa tão bem trabalhada e aperfeiçoada no seu caráter para assumir a função que assumiu. Se você vai comprar uma peça, seja ela automotiva ou qualquer coisa de terceira qualidade, mal feita, você sabe que vai criar problemas para a sua máquina. Então você vai procurar comprar o melhor. Deus quer fazer o melhor em nós. E esse trabalho de fundição, de calor, não é fácil, nós sabemos, mas é necessário. O molde
não é escolhido por nós. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. O que mais aprendemos nesse texto? Sobre o ser humano. Nós não conhecemos o futuro. Espere e você vai ver. E então, o que Deus propõe aos seus filhos em ambos os dias, no que se referem ao dia bom e ao dia mau. Então, é verdade que mesmo vivendo com Deus, enfrentamos dias bons e maus? Segundo alguns, não. Segundo alguns, se você está passando por dias problemáticos, cheios de adversidades, é porque você não tem fé. Eu recebi alguns telefonemas de pessoas que diziam que eu não tinha fé, por isso que eu estava passando por esse estado físico que estou. A gente tem que ouvir certas coisas com ouvido de mercador. Deixa falar. Você tem que ouvir certas coisas e deixar para lá. Garanto que você já ouviu muitas vezes dizendo: você tem que ter fé e as coisas vão melhorar. Melhorar no quê? O que ele entende de melhor para a sua vida? E o que eu e você entendemos ser o melhor para nós? Se eu não entendo o momento que eu estou vivendo, como eu posso entender o que é melhor para mim amanhã? Se eu não estou construindo uma boa peça, como ela poderá se ajustar e ser a melhor peça para a máquina de alguém? Inclusive a minha. Jamais se iluda com a ideia de que na vida com Deus só existe felicidade, alegria, paz. É como aqueles chamativos desses apelos, que eu me cansei deles. Quem nesta noite está sem paz e quer receber a paz de Deus, levante-se do seu lugar e venha aqui. Como se isso acontecesse num passe de mágica. Sabe o que é a paz de Deus? A paz de Deus é colocar-se debaixo das suas instruções. É deixar de ser inimigo dele para se tornar amigo por meio de uma vida obediente. Não existe paz com Deus sem confiança e obediência, não existe. A Bíblia ensina que essas coisas, dessa felicidade, dessa falácia, dessa inverdade, desses equívocos, não existe, não é assim que ela ensina. Veja bem, Deus nos dá dias felizes e dias infelizes. Sobre os dias felizes, em Eclesiastes mesmo, no capítulo 5, verso 19, está escrito o seguinte: se Deus der a você riquezas e propriedades, e deixar que as aproveite, fique o quê? Contente com o que recebeu e com o seu trabalho. E então, ele fecha o pensamento dizendo: isso é um presente de Deus. Então eu começo a questionar: o que é um presente de Deus aqui?
Eu estou nesse versículo ainda. Vocês estão mudando aí por quê? O que é um presente de Deus? O que é? É o contentamento. Ó, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Então, quando você é capaz de se contentar com o que recebeu de Deus e o seu trabalho, isso é um presente de Deus. Deus está dando a chance de se contentar com coisas que Ele está lhe dando. Então, Deus está dando coisas e trabalho. Tem gente que gosta mais de coisas do que de trabalho. Então, quais são as coisas que Deus dá? Riquezas, propriedades e a permissão para aproveitá-las. Como eu disse, de modo conveniente, com juízo e bom senso. Porém, Deus não dá só isso. Ele permite que nós tenhamos dias que não queremos. Vejamos, Romanos 8:35 diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Então Paulo faz uma pergunta: o que é que tenta nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Eu pergunto a vocês: sofrimento, dificuldade, dificuldades, perseguições, fome, pobreza, perigo, morte, acontece onde? No cinema? Você assiste isso no dia a dia? Então, repare uma coisa: sofrimentos acontece em momentos do dia ou em algum tempo que você passa um sofrimento longo. Dificuldades. As dificuldades, a consequência de alguns problemas, sejam eles familiares, econômicos, etc. Perseguição. Alguém que te odeia, lá no teu trabalho, na tua casa, na igreja, na tua vizinhança. Tem gente que sai no portão e é odiado de graça pelo vizinho. E ele olha e tem ódio. Eu já vi isso. Eu já vi mulher dizendo: pastor, ore pelo meu marido para que ele se converta, e se Deus quiser levá-lo, não vou reclamar. Ela quer se livrar dele, mas que ele morra salvo. A fome. Eu já vi pastor pregando que o cristão não passa fome. Quem disse isso? Eu já passei. Ao longo do meu ministério, eu já abri 7 ou 8 igrejas. E passei fome. Fiquei 2 dias dormindo em banco de jardim, esperando altas horas da noite para poder me banhar no mar, e depois ir até um rio para enxaguar e centrifugar. Então,
O estômago reclamava. E eu chegava naquele lugar só com o dinheiro da passagem de ida. Era uma dependência total de Deus. E eu já contei esse caso. Eu cheguei numa casa em que a mulher disse: está com fome? Ela tinha uma panela de arroz aberta. Quando eu olhei, tinha mais mosquito que arroz ali. O que eu vou fazer? Senhor, obrigado. E mandei para... Só tinha aquele arroz, temperado com ovos de mosca. Ali você tem que confiar. Se você comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aí você tem que ouvir, você não tem fé. Tá bom. Aí depois você vai deitar, dorme num papelão no chão. E não foi a única vez, e dorme no relento. Enfim. Você passa fome, pobreza. Cristão não é pobre. Por que Paulo fala? Será que você está com uma crise de adolescência? Os adolescentes sempre dizem assim: meu pai é dono de uma empresa. Não tem empresa nenhuma. É que ele gosta de fantasiar, dizer aos outros que a sua casa é um palácio. E não é. Mas existe cristão pobre. Você vê, o discurso socialista é de igualdade. Isso não existe. Porque o próprio Deus fez o rico e fez o pobre. Ele criou a desigualdade. Isso está escrito na Bíblia. Ele criou o rico e o pobre, cada um para o seu fim determinado. Tem gente que nunca vai ficar rico, mesmo morando em Cuba. Principalmente. Perigo. Cristão não sofre perigo, sofre. Morte, morre. Pode ser que amanhã estaremos num velório de alguém, deixa eu escolher. O Tony está escolhido. Está escolhido. Então, se vocês têm acesso à internet, entre no site, por exemplo, que eu já mencionei várias vezes, Missões Portas Abertas. E lá vocês vão ter notícias de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, em termos de perseguição. São mais de 40 países onde os cristãos estão sendo assassinados. E o mundo fecha os olhos. O islamismo não se dá bem em lugar nenhum. Não é feliz nem na terra deles. Aí vai para o lugar onde eles dizem que todo mundo é infeliz e querem matar as pessoas lá.
querem mudar os costumes, querem mudar tudo. Por isso que eu digo, não existe verdade fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Além do mais, Jesus disse assim em Mateus 6,34, não fiquem preocupados, isto é, não se deixem dominar pela inquietação ou ansiedade. Ela vem, ela existe, mas não se deixe dominar pela ansiedade. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o quê? Mais preocupações, mais ansiedades. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Para cada dia bastam as suas, plural, as suas próprias dificuldades. Isso sugere o quê? Que num dia nós podemos ter tempo bom e tempo ruim, se revezando constantemente. Além dessas nuances, nós temos períodos bons, períodos ruins. E todos eles produzidos por Deus. Aí eu questiono, então, essas inquietudes, preocupações, dificuldades, adversidades, fazem parte dos planos de Deus? Será que fazem parte? O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, num texto muito conhecido por todos, em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Eu não coloquei. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qual é a verdade? Aquele que ama a Deus sabe que tudo coopera para o benefício dele. Correto? Jesus falou há pouco que nós teríamos o que em cada dia? Nossas dificuldades, problemas. E o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês estão entendendo? Quem ama a Deus? Aqueles a quem Ele chamou. Isto é, aqueles que foram divinamente selecionados, designados. Mas, Walter, você crê na predestinação? Em parte sim, em parte não. Por quê? Ninguém pode ir a Cristo se não for chamado por Deus. O próprio Jesus declarou isso. Ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo Pai. Ninguém vai chegar a Cristo quando decidir. Há pessoas que dizem, não, meu momento não chegou, mas na hora que eu senti assim, que eu devo ir, eu vou. Você não consegue ter fé em Deus sozinho. É impossível.
ter fé em Deus em casa, ter fé em Deus em baladas, ter fé em Deus em viagens, ter fé em Deus na igreja, quando você tenta ter isso sozinho. Por si mesmo. Deus nos chamou de acordo com o seu plano. Plano, propósito, desígnios, objetivos, metas, alvos. Então ele diz, porque aqueles que já tinham sido escolhidos, isto é, divinamente selecionados, ele também separou, isto é, ele designou para uma tarefa, isto é, Deus chama pessoas e diz, sabe por que eu chamei você? Para uma tarefa. As pessoas dizem no rádio e na TV que Deus chama você para ser rico, para ser próspero, para ter dinheiro, para ter boa saúde. Mas Deus vai dizer qual é a tarefa. Qual é o objetivo do seu chamado? E nós precisamos respeitar isso, porque Ele é Deus. A menos que você não o leve a sério. Vejamos. Qual é a tarefa? Se tornarem parecidos com o seu filho. O que isto significa? Expressar a vida de Jesus sobre a terra. Essa é a tarefa. O homem foi criado à imagem de Deus. E por causa do pecado, a perdeu. O que é a imagem de Deus? Ser criado à imagem de Deus significa que o homem foi criado com a capacidade de espelhar Deus, de refletir a grandeza, o esplendor de Deus. No entanto, nós transbordamos o nosso ser com tanta perversidade, egoísmo, orgulho, interesses próprios, que a única coisa que conseguimos expressar são essas coisas: orgulho, egoísmo, interesses pessoais, que nos fazem desdenhar, não é desenhar, desdenhar de Deus, nos desinteressarmos de Deus. Nós nos tornamos inimigos dele. Ele nos atrapalha. Eu quero ser feliz e ele não deixa. Ele é um ser preconceituoso, intolerante. Ele não me deixa viver a vida que eu quero. Eu quero ser independente dos meus pais, da esposa, do marido, da família. Não posso, ele não deixa. Eu não quero estar na igreja, eu quero estar em casa, eu quero estar em algum lugar. Ele fica insistindo para que eu esteja aqui. Eu quero ser dono do meu dinheiro, e ele vem com a conversa que eu não sou. Eu quero ser corintiano e ele me proíbe?
Meu neto está, por enquanto, como lateral esquerdo do Corinthians. Está excomungado. Espero que no Corinthians não perca a salvação. Muito bem. Vocês entendem? Deus quer que eu seja parecido com Jesus, porque ser parecido com Jesus é recuperar a imagem de Deus que foi perdida, porque Jesus foi o único que verdadeiramente expressou Deus sobre a terra. Então, ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus demonstrou ser um servo de Deus. Não é isso? Em todas as situações. Ele nunca reclamou, nunca murmurou, nunca pecou. Foi obediente, humilde, debaixo da poderosa mão de Deus. E por isso, como promessa, Deus o honrou. Como diz a palavra de Deus, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo, Deus o honrará. Mas o problema é que nós pensamos que a honra de Deus é dinheiro. Lemos. Se Deus lhe der riquezas, propriedades, e se Ele quiser, desfrute. Se Ele quiser. Porque às vezes Deus pode te dar uma porção de coisas que você gostaria e você não consegue desfrutar por alguma razão. Você entra numa casa, ai, que maravilha, agora eu tenho meu quarto, agora eu tenho minha TV, agora eu tenho meu som, agora eu tenho isso, mas você não consegue desfrutar, porque aquela casa é um inferno. A família não se ajusta. Eu estou dizendo alguma bobagem? Você compra uma Ferrari que atinge 300 km por hora em 10 segundos, menos que isso, sei lá. Então, você encontra uma placa 50 por hora nesta via. E aí? Jesus sofreu tanto, mas Deus o honrou, não foi? A ponto de dar um nome a ele sobre todo o nome, para que toda língua confesse, depois de se dobrar diante dele, que Jesus é o Senhor. Deus o tornou dono de todas as coisas. Ele conhecia o seu futuro. Ele falou aos seus discípulos sobre isso. Ele disse que era necessário ir a Jerusalém, sofrer, morrer, mas que ressuscitaria. Ele anteviu, predisse ou profetizou algo futuro, mas nunca para proveito próprio. Tudo que ele profetizou tinha relação com o plano de Deus e o povo
de Deus. Nada consistia em interesses pessoais. Ao contrário do que muitas pessoas praticam. Deus o proíbe de procurar conhecer o seu futuro. E por quê? Depende. Se você quer saber o seu futuro em Deus, a Bíblia diz tudo o que você precisa saber. Entretanto, se você quer saber o seu futuro para se livrar de problemas, para ver se você vai ter uma boa vida amanhã, você estará debaixo da sua condenação. Veja só, muitos vivem procurando adivinhos, cartomantes, a quiromancia, a necromancia. Sabe o que é quiromancia? Veja nas linhas. Necromancia, sabe o que é? Consulta aos mortos. Quem morreu parece que sabe o que vai se passar amanhã. Um absurdo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo, para cá você não volta. E a Bíblia diz que os mortos estão incomunicáveis. Isto é necromancia. Outros, então, buscam um futuro melhor no horóscopo. Se vocês vissem como que é uma redação onde se faz horóscopo, eles ficam rindo enquanto escrevem qualquer coisa. É uma das páginas de jornais e revistas mais procuradas, porque o povo quer saber o que vai acontecer amanhã. Mas nós cristãos constituímos os nossos adivinhos também, aos quais nós os nominamos como profetas. É comum vermos pessoas pegando o telefone e ligando: irmã, cintilante, ore por mim, está vendo alguma coisa? Me digam se é mentira. Deus condena isso. Se você ler as passagens que eu coloquei aí, em Levíticos e Deuteronômio, você vai ver que Deus não quer que esse tipo de gente esteja no meio do seu povo, e que seu povo não pratique essas coisas de modo algum. Porque essas profecias, por meio de telefonadas, ou profetadas via telefone, WhatsApp, e-mails, nada mais são do que pura tentativa de adivinhação. E digo isso porque está escrito o seguinte em Jeremias 29:11: só eu, diz o Senhor, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. A palavra prosperidade aqui
não se refere simplesmente a bens materiais. Se refere a uma vida cheia da graça. O que pode resultar em bênçãos materiais, provisões, porque se Deus nos der riquezas e propriedades, lembra que nós lemos? Deus sabe qual é o nosso futuro, e Ele diz, o seu futuro é um futuro cheio de esperança. Mas Ele não diz o que é. Então ele afirma, sou eu, não é um profeta, não é uma cartomante, não é um necromante, não é um astrólogo, não é um louco quem está dizendo isso, sou eu. E ele declara, o Senhor quem está falando. Então nós sabemos que andando com Deus enfrentamos problemas. Nós sabemos que é Deus que faz com que a infelicidade, os dias maus aconteçam em nossas vidas. Nós aprendemos que tanto o dia bom como o dia mau, como as experiências boas e más, cooperam para o benefício do nosso caráter. Nos ajustam, nos ensinam, nos fazem depender de Deus. Eu aqui mesmo estou totalmente na dependência dEle. Entretanto, todavia, contudo, portanto, quando nós tentamos conhecer o futuro, a fim de nos livrarmos de problemas, nós nos colocamos contra os seus planos. Porque Deus não nos fala sobre o futuro. Porque se Ele disser que você tem que entrar numa fornalha aquecida, você vai dizer que não. E o que Ele faz? Ele joga você lá, Ele cria uma situação, Ele te envolve de tal maneira que quando você vê, você está lá. Mas você nunca está lá sozinho. Ele está lá. Também. É difícil pregar essas coisas. Porque o povo gosta de mentira. Eu vi outro dia um pastor, já disse isso a vocês, impondo a mão nas pessoas. Você que veio aqui agora à frente, venha, vamos orar. Eu agora elimino todos os males da sua vida. Acabaram-se os seus dias maus. Com que autoridade, digo com todo respeito, esse homem insensato diz isto a essas pessoas, pobres pessoas? Você tem um filhinho, você não sabe o dia de amanhã, eduque-o. Ele não sabe o dia de amanhã, se irá ter você ou não, se você irá sempre tê-lo ou não. Amanhã eu posso não voltar mais a este lugar. Já imaginou nós todos subirmos naquele avião via Israel e nós termos que descer na Ilha Trindade, onde não há aeroporto, com 5.000 quilômetros de profundidade no mar?
Pode ser que a única coisa que se salve é a caixa preta, ou as duas caixas pretas do avião, que são laranja. Para mim, isso é uma questão de racismo aeronáutico. Você imagina, amanhã você chega lá no seu trabalho e o teu chefe diz assim: olha, lamento informar, mas estamos fechando o setor do seu trabalho. Então você pega o telefone e diz assim: alô, irmão Lúcido. Quase saiu Lucifer. Alô, Lúcido, vou ser demitido. O que eu faço? Você está vendo alguma coisa? Não te preocupes, irmão. Está debaixo do mistério. O mistério. Eles falam assim. Eu sou cria disso. Aí ele vai dizer assim: estou vendo, o diabo está armando para o irmão. Mas não se preocupe, ô Jeová, ele já está a caminho, tudo está... Repare, essa pessoa está recebendo uma mensagem que não tem nada a ver com a vida dela, nos planos de Deus, no reino de Deus. É uma mensagem de puro caráter interesseiro, egoísta. Por isso, não vem de Deus. É carnalidade. Toda mensagem que você recebe, que não encaixa você no plano de Deus, não transforma a sua vida para você ser uma bênção na vida de outras pessoas, rejeite no ato. Porque nenhuma profecia deve ser dada por própria definição. Você não pode criar elementos. Às vezes eu vou à igreja e eu vejo o pastor dizendo assim: vira para o teu irmão, profetiza para ele. Como que você pode brincar com essas coisas? Como é que você pode profetizar a hora que quer? Estão ficando loucos. Nós estamos nos tornando dementes. Porque nos afastamos da Bíblia, estamos atrás de modismos, e estamos deixando de lado a pregação bíblica. Se eu prego mais do que meia hora, alguém diz assim: ai, eu não aguento, Walter. Eu também não aguento você. E sei lá se Deus te aguenta. Ah, mas eu sinto dor nas cadeiras. Você não sabe onde eu sinto dor. Toda profecia tenta nos encorajar, nos edificar, nos animar no trabalho de Deus. Portanto, que nós confiemos em Deus e entreguemos a Ele nossas vidas. O nosso comportamento deve ser aceitável, agradável a Deus, como cristãos. Qual é a nossa tarefa? Tornar-nos parecidos com Jesus. Não é ser rico,
Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então você diz assim, mas Walter, então Deus não vai me dar um carro? Gente, se eu te der propriedades, se eu te der coisas, nós não lemos. Você está preocupado com o carro? O carro, você põe no carro assim e coloca lá no computador, vida eterna. Põe no Waze. Rua Divina, bairro Paraíso Celestial. Rua Divina sem número. Ponto próximo, trono de Deus. Você não chega lá nunca. Que nós não escolhamos o caminho do erro. Deixa Deus tomar conta da tua vida. As coisas vão chegar no seu caminho. Você está estudando, continue estudando, não pare. Você está trabalhando, não pare de trabalhar. Trabalhe duro na área em que você está, se aperfeiçoe. Se for possível, vá estudar para aperfeiçoar sua área. Invista. Converse com a sua família e diz sobre a necessidade de investir. Torne-se profissional, capacitado. Leia, leia, leia. Não se canse de ler. Pois um dia a sua mente vai olhar para o texto e eles vão, quem fala na roça, embaralhar. As palavras embaralham. Acostume-se a ler. Pessoas que são mandonas, pessoas que não têm bom senso, leem muito pouco. Estão lendo e quando leem bobagens. Livros como Bom Dia Espírito Santo. Quanta bobagem. Livros que chegam no Brasil mal traduzidos. Outro dia eu peguei um livro que eu tenho em inglês e outro em português. Quando eu vi a tradução, eu disse, isso aqui não é o mesmo livro. Foram feitas adaptações filosóficas, psicológicas, religiosas, métodos de PNL, programação neurolinguística, para tentar moldar uma maneira de pensar. Nós estamos sofrendo um ataque. E eu estou tentando elucidar vocês, tirar vocês dessa mentira. Há mais de 40 anos eu luto para defender o Evangelho neste país. Sofri demais. Eu nunca ganhei muitas coisas, mais perdi que ganhei. Mas fiz dessa trajetória uma grande alegria para o meu coração. Procurei dar prazer em Deus e tenho certeza que muitas pessoas em várias partes deste país e dos países onde eu passei, que não foram poucos, foram abençoados com a verdade.
O sábio diz, em Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7, já cansaram? Sim. É o Senhor quem dá sabedoria, isto é, o modo correto de pensar e ver a vida. A sabedoria e o entendimento, isto é, o discernimento, a percepção, a compreensão correta sobre a verdade, vem dele. Por isso que quando eu estou pregando aqui, eu evito ao máximo dar opiniões pessoais. Por isso que eu forro as minhas notas com versículos, passagens bíblicas. Ele, Deus, dá ajuda e proteção a quem é o quê? Direito e honesto. Deus não ajuda quem faz corrente, campanha e novena. Porque isto é barganha, é mentira, é compra. Se você tiver que passar por alguma dificuldade e achar que uma campanha irá tirá-lo dela, você está se enganando e entristecendo Deus. Eu não sei o que você está passando, mas entenda, haverá tempos em que tudo vai correr bem com você, mas os dias maus chegarão, sem dúvida alguma. E em ambos os casos, ou situações, circunstâncias, momentos, tempos, tente agir convenientemente, corretamente, apropriadamente, com compreensão bíblica. Aprenda a Bíblia, guarde, eu envio a vocês todos os domingos essas notas, damos a vocês vídeos, áudios, livros. Alguém disse, mas Walter, você escreveu esses 3 livros e não vende? Não, porque não é a minha autoria, isso vem de Deus, e se vem de Deus, é graça, de graça recebestes, de graça dai. Algum tempo eu ouvi um comentário de alguém dizendo, a gente vai na Hebron, já faz um bom tempo, vários anos, estamos em outro lugar ainda, a gente vai lá na Hebron, não ouve assim, uma mensagem de ânimo, é muito desanimador, só fala que a gente sofre, passa por luta. Olha as pessoas que vão nessas igrejas positivistas. Todas elas dão dinheiro o tempo todo para sair de problemas. Todas elas compram o óleo, o perfume, a toalha, a chave, qualquer desgrama para sair do problema. E não sai. É corrente em cima de corrente, é campanha em cima de campanha, é novena em cima de novena, e não sai. Você pode estar enfrentando uma luta séria com seu noivado, namoro, casamento, trabalho, finanças, e você diz, ore por mim. Não vai resolver enquanto você não aprender
a lidar com essas coisas. Enquanto você não aprender a morrer para si mesmo. Walter, você não sabe o meu gênio, nem quero saber. Vá aprender a lutar com o seu gênio. Eu já conheço o meu. E não é fácil. A coisa mais difícil é o homem se conhecer, perceber que ele está errado. Mas é isso que o Evangelho pede, para que as coisas comecem a mudar. Se você não reconhecer que está errado, maridos, amai suas mulheres, mulheres, respeitem seus maridos, filhos, honrem seus pais, pais, não levem seus filhos à ira. Se você não reconhecer essas coisas, você não conserta nada. Eu unirei um homem e uma mulher, e eles se tornarão uma só carne, deixarão a casa de seus pais, isto é, a influência de seus pais. Se eles quiserem continuar vivendo debaixo da influência do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, eles vão destruir o casamento. E se você que é sogra, ficar colocando a sua língua na fechadura, tentando entrar na casa, você vai destruir a vida do seu filho ou da sua filha. Vai cuidar do teu marido, mulher. Ou então vai cuidar da tua mulher, homem de Deus. Se não pode ajudar adequadamente, feche o bico. Guarde as garras. Não seja como uma serpente cuspideira. Guarde o teu veneno para si. Se você não aprende a reconhecer que está errando, que está criando problemas, porque a Bíblia diz: tenham paz uns com os outros, andem debaixo das ordens de Deus, façam esse esforço. Se você não consegue fazer isso, alguma coisa está errada em você. Não gostei do que o Walter falou. Você sabe de uma coisa? Concordo, também não gostei. Eu preferia falar: Deus está te dando uma chave, uma mala. Deus está te dando uma BMW, um iate. Você vai ter dinheiro, você vai ter 15 mil reais para abastecer o iate? Você vai pagar marinheiro? Você vai pagar a ancoragem, o porto, o cais? Tenha juízo, meu irmão. Eu prefiro falar a verdade a vocês, porque Deus me chamou para ser um pregador dele, uma voz dele, para mostrar a vocês o caminho da eternidade. Você já sofreu muito, você já vem das drogas, você vem do alcoolismo, você vem de um casamento terrível, você perdeu, você chorou. Agora é hora de você se levantar, confiar em Deus, amar a sua vida, amar o semelhante, amar a Deus, entregar a Ele a sua vida e não pecar.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Não foi o que Davi disse? Eu quero terminar com um texto. Digam graças a Deus. Isso. No Velho Testamento, Jó, um homem rico, de repente perdeu tudo. Perdeu suas riquezas, seu gado, perdeu seus filhos, suas noras, seus netos. Mas tem alguém que ele não perdeu. Um dia eu ouvi uma piada, e eu não sei se devo contá-la a vocês. Vocês estão me tentando. Mas, um dia, Adão estava triste no paraíso. E ele disse: o boi tem a vaca. O cobro, a cobra. E eu não tenho ninguém. Dá uma companheira para mim. Então, Deus olhou para ele e disse: me dá sua língua aí. Não, a língua não. Como é que eu vou falar com o senhor e dar nome nas coisas se eu não falar? Me dá o braço aí. Não. Como é que eu vou cuidar do jardim? Só mandou trabalhar. Como é que eu vou cuidar desse jardim sem o braço? Dá uma perna aí. Mas como eu vou dar uma perna? Eu estou andando no jardim. Então você quer que eu faça o quê? Eu quero uma companheira, ué. Tá, mas eu vou fazer a partir de você. O que eu posso dar que não tem muito valor? Tudo tem prestação de serviço, né? Então, prestação de serviço, né? Então, que tá essa costela aí? Tá bom, daí? Tá bom a costela? Então Deus diz: olha, vou fazer a mulher da sua costela, mas pode ter certeza, vai ficar uma porcaria, hein? Essa é uma piada masculina de macho. Então a mulher de Jó aparece a Jó e diz: Jó, eu estou enfesada com o que Deus te fez, e estou enfesada com você, porque mesmo você passando por tudo isso, você continua ainda expressando religiosidade, fé, respeito nesse Deus que te prejudicou. Olha só o texto. Lá em Jó capítulo 2, versículos 8 ao 10 diz: Jó sentou-se no monte de cinza. Por que no monte de cinza? E pegou um caco para
se coçar. Por quê? Além de tudo que ele perdeu, ele ficou purulento, cheio de pus. Seu corpo estava em carne viva, pingava pus. O único jeito era passar cacos e tirar por todo o corpo. Imagine este homem, a febre, a dor, e ainda aquela diaba na sua frente. Aí, ai, me deu até dor no coração agora. Mas deve ser prisão de frente. Então, veja só. Cada bobagem. Aí, olha o que ela diz. Você ainda continua sendo bom? Ela questiona. Estão vendo lá? Você ainda continua sendo bom? Isto é, persevera em ser íntegro e honesto, mesmo depois do que Deus lhe fez? Então, ela diz, amaldiçoe a Deus e morra. O que ela queria dizer com isso? Pare de honrar a Deus e morra logo, ou prematuramente. Acaba com a tua vida. Você é um lixo. Meu irmão, você pode não acreditar, não importa a situação que você está, em vez de você querer se livrar desse momento, entenda o valor que você tem nas mãos de Deus. Não deixe a vida, os teus sentimentos, tratarem você como um lixo, como uma escória, como alguma coisa que deve ser descartada. E então, Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem, isto é, não há sensatez, juízo ou discernimento, bom senso, reflexão, meditação, bons pensamentos no que você diz, na sua declaração. E então Jó ensina ela. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Isto é, o que é desagradável, as adversidades. Assim, apesar de tudo, apesar da situação, porque Jó não estava feliz cantando, imagine um homem raspando o corpo, tirando pus com cacos. Você acha que ele estava assim, lindo dia do Senhor, que Ele fez para mim, ó felicidade aqui, ui, aleluia, glória a Deus. Não, ele ardia, queimava. E a mulher o infernizando, tentando
que ele amaldiçoasse Deus. Às vezes o teu maior inimigo está dentro da tua casa. Deus está colocando você num processo e a pessoa do seu lado aconselhando erroneamente. Às vezes você está passando num processo de disciplina e a pessoa do seu lado está dizendo assim: não é justo o que vocês estão fazendo com você, não é justo. Às vezes Deus permite que você passe por injustiças porque é necessário, porque Ele quer trabalhar alguma área da sua vida. E às vezes as pessoas que estão tratando você com injustiça são os seus melhores amigos. E eles serão melhores ainda amanhã. Você pode me odiar por estar falando estas coisas, mas olhe bem para mim, eu te amo. Amo a sua vida, a ponto de falar desta maneira com vocês durante todo este tempo. Então ele diz: recebemos de Deus as coisas boas, e por que não vamos aceitar também as desgraças, o que é desagradável, as adversidades? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Você pode estar pensando em desistir da fé, você pode estar dizendo: eu não aguento mais a vida que eu estou levando, eu não aguento mais. Eu sei, eu às vezes sinto tanta coisa e eu mesmo digo: Deus, eu não estou aguentando, até quando eu vou suportar isso? Me dá força para continuar. Às vezes eu pego, olha aqui, eu fico meio, às vezes, com algumas vertigens, e eu fui passar, enrosquei na porta. Isso aqui não foi no hospital, não, isso aqui foi lá, em casa. Foi a Denise que está me mordendo de noite. Agora ela deu para me atacar na mordida, ó. Então, veja só. É uma coisa estranha. Mas o que se vai fazer? Eu olho o irmão Armando ali, um homem que estava cheio de vigor, querendo trabalhar. De repente está aqui, está na luta, a família segurando. Aí tem um aí com uma dorzinha de coisa, com um probleminha na orelha. Ai, não aguento essa vida. Você não aguenta nada. Se você é fraco na adversidade, realmente você é fraco. Comece a se levantar. Não tente fugir do seu problema. Não se afaste de Deus. Aprenda a lidar com a situação, com os princípios bíblicos. E aprenda que este texto que lemos pede que nós consideramos, reflitamos, pensemos, consideremos, meditemos com todo o coração que Deus é quem faz tanto o dia bom como o dia mau. Portanto, nós devemos confiar nele, louvarmos a ele, porque este é o dia que Deus nos fez, nos deu. Nós não devemos viver de modo incerto, mas devemos confiar nele. Então, vamos parar de querer controlar nossas vidas. Coloquemos o nosso futuro nas mãos de Deus, como diz a palavra do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará. Este mundo e todos os seus desejos passarão. Mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus!